Pessoal, nós vamos resolver agora então o exercício 14 do capítulo 7 do livro Química, Ciência Central, 13ª edição. Vamos lá. Bom, a questão nos diz o seguinte: qual das seguintes afirmativas sobre a carga nuclear efetiva do elétron de valência mais externo de um átomo é incorreta? Né? Enfim, o autor vai fazer na sequência um certo número de afirmações, 5 afirmações, e uma delas é incorreta. Né? O próprio enunciado já diz, enfim, que é apenas uma, né? Que ele pergunta qual das seguintes afirmações, né? Está no singular. Então, das 5 afirmações postas, apenas uma delas é incorreta, e é essa que nós devemos assinalar, né? Ou enfim, indicar qual seja. Bom, é perfeitamente possível responder à questão sem se apoiar, né, em nenhum dado, em nenhum elemento, números aí em alguma tabela, qualquer coisa assim. Mas de toda sorte, para fins de ilustração, né, e como um apoio argumentativo, se for o caso, eu coloquei aí na parte inferior, né, do slide um valor de carga nuclear efetiva para um certo conjunto aí de átomos. Tá certo? Mas enfim, dá perfeitamente para fazer sem isso. Mas vamos lá então. Primeira afirmativa ou afirmação. Pode-se dizer que a carga nuclear efetiva é a carga nuclear real menos uma constante de blindagem por parte dos outros elétrons no átomo. Sim, né? Embora o enunciado faça referência ao elétron de valência e tal, mas enfim, essa afirmação é válida para qualquer elétron. Né? A carga nuclear efetiva experienciada, sentida, por assim dizer, por um certo elétron, é igual à carga do núcleo, né, que ele está chamando aí de carga real, enfim, né, o número atômico, menos um certo valor, e esse certo valor é a chamada constante de blindagem, né, que vai depender do nível, subnível de energia no qual o elétron se encontra e que pode, a constante de blindagem, ser calculada, por exemplo, utilizando as chamadas regras de Slater. Né? Mas sim, né, pode-se dizer que a carga nuclear efetiva é a carga nuclear real menos uma constante de blindagem por parte dos outros elétrons no átomo. Sim, né? Essa afirmação é verdadeira. Né? Bom, então ela não é a afirmação que nós procuramos, porque nós procuramos a afirmação que seja falsa. Né? Sigamos em frente então. Segunda afirmação. A carga nuclear efetiva aumenta da esquerda para a direita ao longo dos períodos da tabela periódica. Né? Bom, os elementos estão dispostos na tabela periódica em ordem crescente, né, de seus números atômicos. Então, quando eu vou ao longo de um período da esquerda para a direita, o número atômico está aumentando. E, enfim, sim, né, como o número de níveis de energia preenchidos não está aumentando, né, o número de subníveis sim, mas enfim, os níveis não, né, os elementos que estão no mesmo período ali preenchem, né, enfim, na camada considerada a camada de valência aí o mesmo nível de energia, né? Então, um aumento da carga nuclear se traduz também, nesse caso, num aumento na carga nuclear efetiva. Né? Para fins de ilustração, pegamos essa fração de tabela aí que eu trouxe, por exemplo, passando do lítio ao neônio. Né? Tem pequenas flutuações ali entre o berílio e o boro, e entre o nitrogênio e o oxigênio, mas sim, né? Como tendência geral aí observada, o valor da carga nuclear efetiva aumenta, né, à medida que nós seguimos aí da esquerda para a direita ao longo de um período. Então, a segunda afirmação, a carga nuclear efetiva aumenta da esquerda para a direita ao longo dos períodos da tabela periódica. Sim, ela é verdadeira, portanto, ainda não é a afirmação que nós encontramos. A terceira afirmativa, os elétrons de valência blindam a carga nuclear de maneira mais efetiva do que os elétrons do caroço. Né? Bom, essa afirmativa está claramente, inequivocamente errada. Né? Os elétrons de valência são os mais externos. Né? Enfim, os elétrons mais internos, né, os que estão mais próximos ao núcleo, os chamados elétrons aí do core, né, enfim, do caroço, né, enfim, na verdade, por estarem mais próximos do núcleo, eles blindam, né, a carga nuclear efetiva, experienciada pelo elétron de valência. Né? Lembrar que o começo aí do enunciado faz referência a um elétron de valência, um elétron mais externo. Né?
Então, os elétrons aí mais próximos do núcleo, os elétrons aí do caroço, né, eles blindam, né, a carga nuclear efetiva, né, de maneira mais efetiva, né, com perdão aí da redundância. Enfim. Mas a afirmação é o contrário, né? Ela diz que os elétrons de valência blindam a carga nuclear de maneira mais efetiva do que os elétrons do caroço. Não, é o contrário, né? Os elétrons mais próximos ao núcleo, né? Os elétrons ali do core, enfim, né? do caroço, né? Eles que blindam mais efetivamente, né? A carga nuclear efetiva, enfim, fazendo com que a carga nuclear experienciada, né, pelo elétron de valência seja menor do que a carga total do núcleo. Então, a afirmação 3, os elétrons de valência blindam a carga nuclear de maneira mais efetiva do que os elétrons do caroço, está errada. Na verdade, é o contrário, né? Os elétrons do caroço é que blindam a carga nuclear de maneira mais efetiva, e não os elétrons de valência. Né? Então, essa afirmação está claramente errada. Como nós estamos à procura de apenas uma, né, que está incorreta, apenas uma das afirmações é incorreta, conforme o próprio enunciado, né, deixa claro, ele pergunta qual das afirmações, né, no singular, então é apenas uma afirmação. A afirmação 3 é a incorreta, com certeza, porque ela está inequivocamente incorreta. E se só há uma incorreta, tem que ser essa. Né? Mas enfim, prossigamos. Existem mais duas afirmações e nós precisamos ainda checar, né, se elas estão corretas, como em princípio devem estar. Né? Então, afirmação 4. A carga nuclear efetiva mostra uma diminuição súbita quando passamos do fim de um período para o início do próximo período na tabela periódica. Né? Quando nós passamos do fim de um período para o próximo período, né, na tabela periódica, nós estamos completando, né, por assim dizer, um nível de energia, preenchendo-o completamente e passando para o nível de energia seguinte. E isso, então, é que termina explicando por que a carga nuclear efetiva mostra uma diminuição súbita, né, quando nós passamos do fim de um período para o início do próximo período na tabela periódica. Então, a afirmação é verdadeira, né? Considerando esses dados que eu trouxe aí nessa fração de tabela, né, perceba-se que quando nós passamos do neônio para o sódio, né, nós passamos de uma carga nuclear efetiva de 2,52 para uma carga nuclear efetiva de 1,64. Né? E se ilustra bem, né, essa diminuição súbita, né, no valor da carga nuclear efetiva quando nós passamos, né, enfim, de um período, né, enfim, do final de um período para o próximo. Né? Então, a afirmação é verdadeira, né? Está correta. E a última afirmação, então, a alteração na carga nuclear efetiva quando descemos em um grupo da tabela periódica é geralmente menor. Né? Quando a gente diz geralmente, quer dizer, podem haver exceções, por óbvio, né? Mas enfim, a alteração na carga nuclear efetiva quando descemos em um grupo da tabela periódica é geralmente menor do que quando percorremos um período da esquerda para a direita. Sim, se você pegar uma tabela mais completa, né, com valores de carga nuclear efetiva, que você pode calcular, inclusive, e montar a sua própria tabela, se quiser, você vai verificar que essa afirmação realmente é verdadeira. Né? A alteração na carga nuclear efetiva quando descemos em um grupo da tabela periódica é geralmente menor do que quando percorremos um período da esquerda para a direita. Pegando essa fração de tabela que eu trouxe aí, por exemplo, quando nós descemos ao longo do grupo, né, do lítio para o sódio, né, perceba que nós passamos de uma carga nuclear efetiva de 1,26 para 1,64. Já ao longo do período, né, quando nós passamos de sódio para magnésio, nós vamos de 1,64 para 2,25. Uma variação, né, enfim, apreciavelmente aí, maior. Então, a alteração na carga nuclear efetiva, quando descemos em um grupo da tabela periódica, é geralmente menor do que quando percorremos um período da tabela, né, da esquerda para a direita? Sim, né, como tendência geral, enfim, é isso que se observa. A afirmação 5, então, é verdadeira. Enfim, estabelecemos, então, sem sombra de dúvida, né, que a afirmação incorreta é a terceira afirmação, tá certo? Com isso, então, fica respondida, né, mais essa questão do livro, tá certo? Até a próxima.